Olá, meus queridos, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. A você, meu amigo aqui de Presidente Pitácio Região, você é o nosso convidado a estar presencialmente conosco em nossa sede, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na Rua Cuiabá 146, em frente da Caixa Econômica Federal. Todos os domingos, às 8h30 da manhã. E também no bairro da Vila Esperança, na congregação aonde estamos, você é o nosso convidado a estar presencialmente conosco. Essas aulas virtuais, elas não substituem as aulas presenciais. É importante que você seja um aluno assíduo de nossa EBD, a maior escola de evangelização, preparação de obreiros e obreiras do Senhor Jesus Cristo. Estivemos a lição passada, que foi a lição de número 10, e falou sobre esta promessa do Espírito Santo de Deus. E aí entendemos que, uma vez que a pessoa aceitou a Cristo Jesus, ele já recebe o selo do Espírito Santo. O selo fala de uma marca de identificação, provando que alguém comprou alguma coisa. Perceba-se que quando você vê alguns produtos, ali está o selo que é do dono, ou seja, do proprietário. Jesus, ele nos comprou. E quando eu aceito a Cristo Jesus, eu se torno propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Eu passo a ser guiado pelo Espírito Santo, controlado pelo Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo. É o que está lá em Romanos, capítulo 8. Porque todos que são filhos de Deus, e se tem o Espírito Santo de Deus, e se alguém não tem esse Espírito Santo de Deus, esse tal não é dele. Então, uma vez que você recebe esse Espírito Santo, você é regenerado, você é nascido de novo. Você passa pelo novo nascimento. E aí depois você vai passar pelos processos da santificação, que é posicional, progressiva e a definitiva, que é somente no céu. Você já pode pregar o Evangelho, anunciar a palavra, testemunhar de Cristo, louvar a Cristo, falar das grandezas de Deus. Mas esse ainda não é o revestimento do Espírito Santo. Esse revestimento de poder, que é distinto da salvação, esse revestimento de poder é uma capacitação do Espírito Santo para quê? Para a pessoa pregar o Evangelho a contento, com mais força, com poder, revestido de poder, que vem do Senhor Jesus, a qual ele prometeu em Atos capítulo 1, versículo 8. E receberia a virtude do Espírito Santo, e ser-me-ei minha testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Pastor, então eu não sou batizado com o Espírito Santo, eu não posso pregar o Evangelho? Claro que pode pregar o Evangelho. Marcos 16:15, quando Jesus pediu para que os discípulos pregassem o Evangelho, ele já ainda não havia recebido o revestimento de poder. Né? Ainda não havia recebido. Tanto é que é lá no capítulo 16. Eles recebem em Lucas capítulo 24 e Atos capítulo 1. Então é importante nós entendermos isso. Você vai ver o tanto de alma que Apolo ganhou e o tanto de alma que o apóstolo Paulo ganhou. Apolo apenas 12, Paulo milhares de almas que ele ganhou, por causa desse revestimento de poder, de autoridade que ele recebeu do Senhor Jesus. Então, falamos sobre a função desse Espírito Santo. Convencer as pessoas do pecado, da justiça, do juízo, e revestir as nossas vidas. Eu até estou fazendo esse vídeo aqui sem terno, porque eu estou vestido. Então,
Quando você nasce de novo, aceita Cristo Jesus, você é vestido. Então, o batismo com o Espírito Santo, ele é um revestimento de poder. Ele é uma cobertura. Ele reveste. É para quem já está vestido. Então eu só posso receber esse revestimento de poder, esse batismo com o Espírito Santo, ou meu Espírito Santo, se eu buscar, se eu perseverar, se eu buscar a presença do Senhor Jesus. Veja que os discípulos ficaram lá no cenáculo. O outro vídeo meu, eu expliquei aí, 10 dias orando. Foram fazer outras coisas? Sim, foram fazer as suas reuniões, mas eles não desistiram de ficar ali. Porque a promessa que era, quando Jesus ressuscitou, tinha aproximadamente 500 irmãos, 380 deu linha na pipa. Quase 120 recebeu esse revestimento de poder, porque era uma promessa do Pai. Jesus disse que se ele não fosse, esse Consolador não viria. E esse Espírito Santo veio, Jesus assoprou sobre ele, receberam esse Espírito Santo, e depois veio a promessa de revestimento de poder, a qual ele receberia do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos com a nossa lição de número 11, queridos, que vai falar sobre o título A Intercessão de Jesus pelos Discípulos. Quando nós olhamos, queridos, no texto sagrado do Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, perceba que a partir do capítulo 13 começa uma série de discursos de Jesus que são direcionados unicamente aos seus discípulos. Jesus, queridos, ele sendo 100% homem, 100% Deus e 100% homem, a sua vida era de oração. Jesus nasceu no mundo orando. Jesus orava quando ia operar alguma cura. Jesus orou ali no deserto. Jesus orou na escolha dos discípulos. E por fim, Jesus orou em todo o seu ministério. E no final do seu ministério, lá na cruz, uma das últimas palavras do Senhor Jesus, onde ele clamou ao Pai e entregou o Espírito. Aí foi onde ele disse, está consumado, que é o que está lá em João, capítulo 19, versículo 30. Então, a oração foi uma das últimas palavras dita pelo Senhor Jesus. Até quando Jesus, foi selecionar os discípulos, escolher os discípulos, ele orou a noite inteira, queridos. E muitas das vezes nós chegamos na igreja e nós não conseguimos orar 5 ou 10 ou 15 ou 20 minutos. O máximo que muitos conseguem orar hoje é 5 minutos ou 10, estourando. Se o pastor não incentivar, se o pastor não pedir, as pessoas não oram. As pessoas chegam até cedo na igreja, mas cedo fica conversando, fica sentado, porque as pessoas não entendem o poder que tem a oração. Jesus, quando estava, queridos, ali no jardim do Getsêmani, lá em Lucas 22, versículo 43 e o 44, quando Jesus estava ali, a qual ele tinha chamado seus discípulos, então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Perceba que Jesus estava orando e o Pai enviou um anjo para confortar, para encorajar Jesus. Então, diante das lutas, querido, diante das aflições, diante das batalhas, nós temos que aprender a orar. Nos lembrei agora aqui da Rainha Elizabeth, que foi o velório mais demorado que já existiu. A Rainha Elizabeth, ela dizia que tem mais medo de uma pessoa de joelho dobrado do que de um exército de pé.
porque ela sabia o poder que tem da oração. Um crente que ora. E ela não era cristã. Já diz o versículo 44. E estando em agonia, orava mais intensamente. Olha só. Geralmente, quando as pessoas estão na luta, estão na prova, a ideia que as pessoas falam, o jargão que as pessoas falam, pastor, não aguento mais orar, não suporto mais, é muita luta, é muita prova. Quando a luta aumenta, as pessoas parecem que deixam de perder a força de orar. Mas Jesus não, ele nos ensina que quanto maior a luta, quanto maior o levante, mais nós temos que orar. Está aqui no texto, olha só. E estando em agonia, orava mais intensamente. Ou seja, ele aumentou a velocidade, o volume da oração, quando as lutas veio. Mas o anjo veio ali. Os discípulos não foram lá e orar com ele. Mas Jesus não estava só ali. Assim, muitas vezes nós achamos que estamos, mas não estamos. O Pai enviou um anjo para confortar a minha e a sua vida. E o suor se tornou como um gosto de sangue sobre a terra. Olha só, gente. Sangue derramado ali no Jardim do Éden. E sangue seria derramado lá na cruz. E sangue agora sendo derramado aqui nesse Jardim do Getsemane. Isso é chamado na medicina, queridos. Porque a pessoa está suando gota de sangue. Isso é chamado na medicina de hematidrose. É quando as veias, os vasos sanguíneos, as capilares estão a ponto de estourar. E os grandes estudiosos ensinam que é quando a pessoa está numa luta, uma pressão muito grande, que acontece dela o suor se tornar como gota de sangue. E é o que é o que estava acontecendo, o que aconteceu com Jesus. Quando ele estava em agonia. Essa palavra agonia vem do grego agon. Agon é onde os gregos se reuniam, disputavam. Eles lutavam. Eles entravam em conflito. Era um lugar de reunião, conflito. Para disputa, para superar a oposição para o alvo. E quando o cristão, ele está orando, ele está em conflito. Ele está em batalha, é uma luta. Lembra da oração de Daniel, quando orava? 21 dias, veio um conflito, uma luta nas regiões celestiais de Satanás. Ali, com aquele vestido de anjo, os príncipes da Pérsia, se levantou para querer impedir que a resposta não chegasse. Mas o Senhor Jesus ensina que temos que a cada dia batalhar, temos que a cada dia orar. E é importante o professor enfatizar na lição. É o que está na leitura em casa, em João, capítulo 17, porque depois vemos capítulo 13. Judas sai ali, aí vem uma instrução de Jesus, para ele não se turbar o coração, crer, confiar, uma mensagem de encorajamento. Depois João 15 vem ali sobre a videira, ele vem falar um ensino sobre eu sou a videira verdadeira. Depois João 16 continua as instruções a respeito do Espírito Santo, esse Consolador. E no capítulo 17 vem a oração, a intercessão de Jesus. Só que já enfatiza, já na verdade prática, que Jesus, a oração que Jesus fez em favor de si próprio, pelos discípulos, dos seus discípulos e da igreja, que ainda nós nem existia a igreja do Senhor Jesus. Mas Jesus já estava orando por aqueles que haveria de crer. Por quê? Porque Jesus, esta oração, João capítulo 17, é chamada, como diz aqui no tópico 1, a oração de Jesus e a sua glorificação. A oração de Jesus, e essa oração é chamada de oração sacerdotal. Porque Jesus foi aquele que teve os 3 ofícios.
rei, sacerdote e profeta. Nem todos os outros reis que estiveram, ou profeta, nem todos, não, de todos, ninguém teve os 3 ofícios. Samuel, por exemplo, era profeta e sacerdote, mas não era rei. Davi, rei, atuou uma função sacerdotal, mas Davi não era profeta. Mas Jesus, sim, ele é rei, sacerdote e profeta. Recentemente ouvimos uma mensagem muito gloriosa pelo presbítero da nossa igreja, Mike, a qual ele enfatizou que, geralmente, ele nos lembrou algo muito importante, né? Que geralmente eram os príncipes, se primeiro tinha que ser príncipe, para depois ser rei. Jesus não. Jesus ele já nasceu rei, qual foi profetizado em Mateus, capítulo 1, no Antigo Testamento foi profetizado também. Então isso incomodou Herodes, deixou enfurecido. Como é que pode? Eu sou rei e já nasce um rei assim do dia para a noite. Mas Jesus foi rei. Né? Ele já nasceu rei. E João 19:2 vemos isso. O evangelista João mostra isso. Mostra ele também como sacerdote, na oração sacerdotal, João capítulo 17. Mostra ele intercedendo pelos discípulos, porque a função do sacerdote é interceder pelos seus discípulos. Ou a função do sacerdote do Antigo Testamento é interceder pelo povo. Quando o povo pecava, corrompia, fazia um pecado voluntário ou involuntário, ele tinha que trazer uma oferta ao Senhor. Um cordeiro, uma ovelha, ou bode para sacrifício, para expiação do pecado. E ali era trazido até a porta, e o sacerdote colocava as mãos sobre aquele animal, transferindo para ele, mas aquele animal era inocente, mas era transferido para ele. E o pecado então era coberto, não era tirado, porque não conseguia tirar o que estava na consciência. E aí o sacerdote, o sumo sacerdote, intercedia por aquela pessoa, levando ali sangue até o Santo dos Santos. E existia toda uma liturgia, levar incenso e tudo mais, para que Deus recebesse ali, subisse a fumaça e Deus recebesse a intercessão daquele sacerdote por aquela pessoa, a qual ela recebia a cobertura de seus pecados. Porque a função do profeta é trazer Deus ao povo. O sacerdote é levar o povo até Deus. E aí o sacerdote, então, ele fazia uma mediação, fazia uma ponte para que as pessoas vissem até Deus. E foi isso que Jesus ele fez aqui em João capítulo 17. Ele faz uma ponte e liga os discípulos até Deus. Mas Jesus, ele também tinha ofício de profeta. João 4:19, a mulher samaritana reconheceu que ele era profeta. Tudo isso está em João, ele vê os 3 ofícios de Jesus, rei, sacerdote e profeta. Então, como sacerdote, lembra que o sacerdote no Antigo Testamento, primeiro ele tinha que oferecer o sacrifício por si mesmo? Jesus, então, oferece primeiro o sacrifício por si mesmo, depois ele ora pelos seus discípulos e depois ele ora pela a igreja. Nós vamos ver isso, queridos, no nosso tópico 1. Jesus, a oração de Jesus, ponto 2, pela sua glorificação. Jesus não era egoísta, queridos. Ele não pensava somente nele. Porque a pessoa que não ora em prol do seu irmão ou da sua irmã, ou por alguém que está inteiro necessitado, ele é egoísta. Porque ele só pensa em si mesmo. Jesus ele ora aqui por uma glorificação. Que tipo de glorificação é essa? Né? Que o mundo não conheceria, a vida dele seria oferecida a todos e eu aceitasse como Salvador de suas vidas. Glorificar alguém significa tornar conhecido. Jesus seria reconhecido como Filho de Deus, Salvador do mundo. E ele pede, ponto 3 aí, a mesma glória com o Pai. Essa glória mútua entre o Filho e o Pai. Esse relacionamento intrínseco entre Jesus
e o Pai. E aí nós vimos que é a Trindade em harmonia. Perceba-se, queridos, que Jesus, o tópico 2, a oração de Jesus pelos seus discípulos. Primeiro, Jesus ele ora por ele, depois ele ora pelos seus discípulos. Né? Ao longo de quase 4 anos ali, Jesus investiu nesses homens que se mostraram fiéis e prontos para prosseguir a sua missão da evangelização. Por isso, Jesus ele faz jus necessário ele interceder pelos seus discípulos, sabendo aquilo que eles iam enfrentá-lo. E aí o ponto 2, o tópico 2, para que eles recebam a palavra, ou seja, eles guardaram a tua palavra. Perceba, queridos, que eles aprenderam com o Mestre Jesus quase 3 anos ali. Então agora seria a hora deles dar continuidade àquilo que Jesus começou. Mas para isso, aí vem o ponto 3, Jesus intercede pelos seus discípulos para que eles sejam protegidos. Ele diz, né, lá no versículo 14, deles a tua palavra, e o mundo odiou, porque não são do mundo. É aí que nós e muitos cristãos não entendem, querido. O mundo nos odeia. Ele não nos ama. Por que isso? Porque estamos aqui, mas não somos daqui. Nós estamos aqui como um peregrino de passagem. O mundo aqui, queridos, não é o universo, o mundo cósmico. Não. Mundo material. Mas aqui está falando, não está falando do mundo humanidade também, mas está falando do mundo das potestades principais, como diz em Efésios capítulo 2. E Efésios também capítulo 6. O mundo, o sistema corrompido desse mundo. Jesus se refere aqui a um sistema espiritual governado por Satanás, que ele nos odeia. Todos aqueles que têm comprometimento com o reino do Senhor, como ensina o nosso pastor presidente, nosso pastor Edivanir, eles têm a investida de Satanás, porque o mundo nos odeia. O mundo não nos ama, porque estamos aqui, mas não somos daqui. Tanto é que Jesus, ele vai pedir para que os discípulos, não peço que tires do mundo. Jesus vai pedir ao Pai que não tire-se do mundo, mas que o livre do mal. Tem até um jargão, né? As pessoas dizem que vou sair da igreja, né? Estou decepcionado. E o mundo se decepcionado e você não sai dele. E nós não podemos sair. Porque tem pessoa que se suicida, quer sair do mundo. Mas isso não tem perdão. O suicida não tem perdão. Porque o arrependimento tem que ser em vida. Não após a morte que só resta o juízo. Tem pessoas que falam, mas esse mundo é má. Esse mundo é cheio de pecado. Exatamente, mas nós somos o quê? Sal da terra e luz do mundo. É nós que vamos dar sabor nesse mundo. Eu fico vendo algumas pessoas lá no meu serviço, é uma tribulação, é uma luta, é aqui. Oh, queridos, você é o quê? Você é sal da terra e luz. Você está dando um sabor lá? Se você não está dando um tempero, se você não está dando sabor, com certeza você vai se frustrar. A luz só é luz aonde há trevas. Aqui está a luz ligada. O que vai resolver eu ligar outra luz aqui? Não vai resolver nada. Mas se estiver tudo escuro e acender uma luz, ela vai brilhar a contento. Entenda isso. Se tem muita luta, muita perseguição lá naquele trabalho, alguém te odiando, fica tranquilo, porque você sabe, tem convicção que você está no caminho certo de Deus. Não peça que tire do mundo, mas se o livre do mal. Jesus é que guarda. Ora para que eles sejam guardados e protegidos pelo Senhor. E aí o tópico 3 enfatiza isso, professor ou professora. Oração pela unidade da igreja. O Senhor ansiava ver uma igreja unida, queridos.
Hoje nós vimos uma desunião muito terrível. Hoje nós temos o chamado meu grupo, o chamado meu departamento, é o meu cargo, tudo que é para mim, que vai beneficiar eu estou junto, eu estou dentro. Mas quando é um trabalho de criança, um trabalho com os irmãos, não, eu estou fora. Eu sou de outro departamento. Quem disse que a igreja existe divisão na igreja? Não, queridos, temos que ser unidos. Jesus intercedeu pela harmonia dos discípulos. E a unidade, quer dizer, ela tem um propósito. A unidade é tão importante, queridos, porque se torna um. Eu vou explicar algo aqui para vocês, a diferença entre a união e a unidade. Vamos pegar aí 10 batatas em uma sacola, elas estão unidas. Mas se você pegar essas batatas, bater no liquidificador, fazer lá aquele purê, você vai ver ali a unidade. Você vai ver ali o conjunto, a harmonia. O exemplo dos violão, das músicas, das baterias, dos teclados. A harmonia. Há uma harmonia dos arpistas, dos arpeiros. Há uma harmonia dos músicos para que saia o som. Veja que lá em Gênesis capítulo 11, ali da Torre de Babel, se Deus não intervém ali, não interfere, queridos, eles iam chegar longe, porque a unidade leva a igreja longe. A unidade é isso. E a unidade tem um propósito. Qual é o propósito da unidade? Versículo 21. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha só, queridos. Essa união, ela é essencial e fundamental na igreja. Porque essa unidade faz as pessoas crer no evangelho. Traz salvação. Se a igreja tem 50 membros, só tem 2 membros lá dentro. Aí o mundo passa e fala, aquele povo ali não é unido. Não vou entrar naquela igreja, não. Aí a pessoa não vai entrar na igreja. E aí o mundo não vai crer. E Jesus está ali e foi enviado. Está ali com eles. Há um exemplo do Salmo 133, queridos, ou com bom e com suave é, que os irmãos vivem em união. Veja, a unidade, queridos, é para ser vivida. Haja vista, nem todos que estão juntos estão unidos. Judas esteve junto com Jesus uns 3 anos, aproximadamente, mas não estava unido. E é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e que desce para a gola das suas vestes, e é como o orvalho de Hermão que desce sobre os montes Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Veja que o óleo do sumo sacerdote começava na cabeça, depois na barba, depois nas vestes. Na cabeça em mim, na barba, perto de mim, nas minhas vestes, em volta de mim. Veja, o óleo vem de cima para baixo e o óleo desce. A unção começa na cabeça, mas não pode ficar na cabeça. Deve ser compartilhada. E o salmista compara como orvalho de Hermão que desce sobre o monte Sião. Isso é muito lindo, gente, porque esse orvalho de Hermão, ele tem 2.800 pés de altura, quase 3.000 pés de altura. E o de Sião tem 800 de altura. Veja que o orvalho descia lá do Hermão. Lógico que ele regava também toda a região da Galiléia, ali a região de Jerusalém, que era um deserto terrível, pouca chuva, e alimentava ali a região da Galiléia. O Rio Jordão era alimentado pelo Hermão, e essa água deságua no Mar Morto, e o Mar Morto ele é muito salgado, então não tem saída. Então a água ela evapora ali, e evaporando ali, sobe ao céu de novo. E via esse orvalho cai em Hermão, e do Hermão cai em Sião, Jerusalém. Ela é abençoada, é irrigada, recebe vida, irrigação do orvalho que desce do Hermão. E aonde está a bênção, queridos? Aonde está a bênção de Deus? A bênção está na unidade.
Porque a igreja que não tem unidade, a igreja que não tem união, não tem a bênção de Deus. Perceba que a bênção, verso 3, ali aonde? Ali em Sião, o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. A bênção não está no irmão, mas em Sião. Então, quando esse orvalho cai, vem do irmão e cai em Sião, vem escorregando ali até o seu pé, cai naquele monte ali, tudo ali em volta é irrigado, é verdejante, recebe vida. Porque há essa união. E há essa unidade. E tudo isso tem um propósito. Perceba que o orvalho vem de cima, a bênção vem de cima para baixo. A bênção é um ciclo. Ela vem do céu, passa por nós e sobe para cima de novo. Esse orvalho evaporava ali no Mar Morto, vira vapor, por causa da densidade, e ali cai como chuva de novo e desce como orvalho ali até o Monte Sião. E ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Então, Jesus intercedeu por essa unidade. Então, Jesus intercedeu por ele, depois intercedeu pelos seus discípulos, e por fim, ele intercedeu por mim e por você, que ainda nem era vivo e que ainda nem existia. Então, aqui está o propósito da intercessão de Jesus, da oração intercessória do Senhor Jesus. Amém.